Fala galera de Zascope, estamos aqui para mais um podcast Divinamente. Eu sou o Dr. Jonatas Leone e nós estamos aqui toda semana, toda quinta-feira, para aprender a pensar e sentir como Cristo, para trazer Cristo para as nossas emoções, para a nossa mente, porque dá para pensar e sentir como Ele, porque nós temos a mente de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Vamos falar sobre comida, sobre alimentação, sobre nutrição e as nossas emoções e a nossa saúde mental e emocional. E eu estou com uma convidada de muita honra. Estou muito feliz de estar aqui com Luciana Santos, nutricionista funcional, mais de 20 anos já de atendimento, de clínica. Sim. E mais importante do que tudo isso, uma mulher cheia de Deus, amém, cheia de sensibilidade do Espírito Santo. É a nutricionista oficial da família de Zascope. Sim, amém, por isso. E que honra ter você aqui, viu? Ai, muito obrigada. Um privilégio obrigada, muito grande. Muito obrigada. O privilégio é meu. Eu estou me sentindo muito honrada. Primeiro, assim, por Deus ter me trazido até aqui, me dado essa voz, né? De poder falar do dom que Ele me deu para falar de nutrição, de comida. Parte boa é essa, né? As pessoas gostam. Mas principalmente assim do alcance que a gente tem aqui, sabe, Johnny, de quantas pessoas vão ser abençoadas por isso, e é o principal assim propósito disso, né, da gente estar conversando de algo que está sendo estudado bem recentemente, né, sobre o estudo que a nutrição e a neurologia, a psiquiatria e a psicologia, essas áreas estão muito entrelaçadas e podem abençoar muita gente com mudanças aí do dia a dia e que vão trazer resultados para elas, né? Sim. Então, eu estou me sentindo muito honrada. Eu agradeço pelo convite. A honra é toda minha e a honra é de quem vai poder acompanhar esse nosso papo aqui. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Porque falar de comida é falar de uma coisa muito boa, né? É muito bom. É talvez um dos grandes prazeres da vida. Sim. E que foi dado por Deus. Quando Deus cria o homem, coloca lá no jardim. A primeira coisa que ele fala, coma. Isso, exatamente. E é tão interessante, né, a gente ver por esse prisma, por esse lado, que, assim, quando a gente fala, olha para a Bíblia, e eu já li a Bíblia várias vezes, mas, assim, olhando com esse olhar de nutricionista, então, quando você lê em Gênesis, né, que na Bíblia ele criou, a gente está olhando ali na ordem cronológica, né, em que a Bíblia, a palavra de Deus traz para a gente, ele cria primeiro os alimentos. Então, em Gênesis 1:11, ele cria os alimentos. Ele fala que seja feita a relva, né, com suas sementes, as árvores frutíferas com suas sementes, e que vai ser utilizada como alimento, né? E depois ele vai em Gênesis 1:26, se eu não me engano, e aí ele cria o homem. Então é feito, né? Ele não, porque eu acho interessante dizer que em toda a parte da criação, Deus criou. Deus fez. E depois, quando ele criou o homem, nós façamos, né? Então, ele cria o homem. E em Gênesis, ainda mais para frente, no versículo 29, Gênesis 1:29, ele fala sobre dar. Então, ele entrega os alimentos, a relva, com suas sementes e as árvores frutíferas, e que esses frutos e essas sementes seriam dados como alimento aos homens. Então, eu acho muito interessante a gente perceber daí, nessa visão, que ele fez primeiro o alimento, depois criou o homem. Uhum.
E depois ele entregou esse alimento. E na minha visão, olha só, ele já fez os alimentos, e é uma coisa que a gente poderia pensar bem sobre isso. Ele fez os alimentos já sabendo que ele ia criar um ser complexo, com todas as células, com todas as reações bioquímicas e fisiológicas, e que era um ser que cada célula do nosso corpo necessita de muitos nutrientes para funcionar bem. E ali ele criou em poucos alimentos, vamos dizer assim, poucos que eu digo muitas variedades, mas eram sementes e frutos, né? E ali tinha tudo o que o homem precisava, tudo que ele necessitava. E ele criou o homem com toda essa necessidade: fome, apetite, saciedade, tudo bem controlado. E o homem, então, ele vai e pede, ele é que emana essa necessidade. Deus já fez ele assim. Então, eu gosto muito de uma ilustração de Paulo Borges. Diz que todo podcast cita um Paulo Borges, né? Não seria diferente. Mas ele fala... lógico que ele estava falando ali sobre o encontro, a comunhão e tudo mais. Mas ele fala que Deus fez o alimento e depois ele deu a fome para promover o encontro. Né? Isso é falando de estar à mesa e promover a comunhão entre os irmãos. Mas a gente pode extrapolar, se aplica também à fisiologia, né? E aí o corpo tem essas necessidades e encontra no alimento tudo aquilo que ele precisa. Então, nós, fundamentalmente, o corpo ele é um jardim a ser cultivado e cuidado, né? E com o passar do tempo, o que o homem foi fazendo na sua evolução, que é o retrato da própria queda, né? Assim, a ilustração. A evolução ou involução? Involução, na verdade. Foi que o homem forçadamente deixou de comer, pela força do seu braço, né? Deixou de comer aquilo que Deus fez para ele comer e passou a produzir os próprios alimentos. E olhando para o dia de hoje, o homem está comendo tudo que é processado, industrializado. Ele criou substâncias que ele bota para dentro do corpo, como se ele pudesse... e isso talvez fosse uma agressão, né? A gente pode encarar isso como uma agressão. E aí nascem as doenças, transtornos... que vem justamente dessa queda. Dessa queda. De Deus em si mesmo, né? Sim. A gente abandonando o que é de Deus e indo para o que é do homem. Sim. Abandonando o que é de Deus e indo para o que é do homem. Sim. Esse é o retrato da queda que se manifesta em muitos aspectos, inclusive na forma como a gente come. E uma visão que a gente pode também pensar sobre isso é como também as pessoas têm deixado de cuidar do corpo em detrimento do espírito, né? Então, talvez isso seja uma característica mais da população cristã, evangélica, talvez, né? Mas a gente vê dois extremos. Então, achando que cuidar do espírito é suficiente para tudo, né? E um outro público cultuando o corpo. Então, se a gente pensar nesses dois extremos, nenhum nem outro encontra o equilíbrio entre o que Deus realmente quer para nós e aquilo que o homem está entendendo enquanto humano, enquanto na fisiologia dele. Por quê? Porque é lógico que a gente não deveria cultuar o corpo, porque isso nada tem a ver com o propósito saúde, né? Porque ele bota a forma física em primeiro lugar. Mas também só cuidar do espírito e essa divisão corpo, mente, espírito talvez tenha sido uma divisão que só
foi puramente didático. Didático, né? Na fraqueza do homem, ele não conseguiu entender isso enquanto ciência e dividiu para poder estudar. Mas isso não acontece separadamente. Então, as doenças, por exemplo, podem ser manifestação daquilo que se passa na sua mente, no seu espírito, enquanto que também, se você não fortalecer o seu corpo, se você não der para ele tudo que ele necessita, você pode afetar e desencadear as doenças espirituais, doenças mentais e emocionais, né? Então, e a nutrição entra exatamente nesse ponto, né? E isso que você está dizendo, eu acho muito doido, porque o estilo de vida que Deus deu para o homem no jardim, que eu até chamo de modelo bíblico de saúde, né? Quando você olha ali para o que Deus deu para o homem, ali tem um modelo bíblico de saúde, tem uma prescrição que é impecável. Impecável. E é o estilo de vida do jardim. Sim, John. É um estilo de vida que é completo. Perfeito, e quando a gente foi se afastando desse estilo de vida, a gente foi entrando nesse modelo de culto a si mesmo, né? Sim. E aí Deus deixa de ser o objeto da nossa adoração e outros objetos de adoração começam a ser evidenciados. E aí essa busca por Deus pode ser distorcida, buscando apenas o que é espiritual em detrimento do que é físico, achando que... E essa visão dualista que vem lá de tanto tempo, como se a matéria fosse ruim e o que não é material é bom. Então, Deus não se manifesta no corpo. É a visão lá dos gnósticos, lá, a visão dualista de... visão grega que separa o homem. E o que Cristo veio fazer foi justamente reconciliar o homem com ele, inclusive sendo homem, inclusive encarnando, comendo. Ensinando como a gente pode viver com hábitos, com uma boa relação com a comida. E eu acho interessante que você fala, até eu já te vi falando sobre isso, né? Como a comida ocupa um protagonismo no cenário bíblico, né? E como, assim... Também, assim, a gente pode estudar de duas maneiras, olhar para isso de duas formas. Quando a gente pesquisa sobre o pecado da gula, né? Então, se a gente olhar por esse aspecto, o que é o pecado da gula? Você definiu ele agorinha mesmo. É quando você adora mais a criatura do que o Criador. Então, você dá para o alimento uma atribuição, uma adoração muito maior do que ele tem. Ele tem a função de nutrir o seu corpo com muito prazer, sim. Porque é prazeroso comer. Não podemos tirar o prazer do comer. Tanto que produz serotonina, produz dopamina, produz endorfinas e tá tudo bem isso. A questão é que o nosso cérebro, né, aprendeu ao longo do tempo a usar o alimento para essa finalidade. E não é isso, né? Primeiro prestar atenção na nossa necessidade e depois, ao suprir a necessidade, é que vem o prazer. O prazer está na saciedade das necessidades. Né? É você satisfazer as necessidades. Então, a definição do pecado é essa definição, Johnny, que você está dando para a criatura mais culto, né? Do que ao Criador dos alimentos. Então, e aí a gente se esquece que nós somos templos do Espírito Santo, né? E nós começamos a jogar para dentro do corpo, junto com esse excesso alimentar, substâncias que também o homem foi criando ao longo do tempo e nós estamos intoxicando o nosso organismo, inflamando o nosso organismo. Isso é uma colocação. Em contrapartida, a Bíblia, sim, fala muito do poder dos alimentos enquanto até tratamento, né? Então, se você olha
Por exemplo, eu gosto de citar... O Johnny falou que Jesus comeu, né? Tem uma passagem da Bíblia que, depois da ressurreição dele, ele é ressurreto, atravessa a parede, come com os discípulos antes de, né, continuar no propósito dele. Você vê que a parede não precisa mais, mas a comida precisa. Então, tá vendo a importância da comida, né? E são duas estruturas sólidas, né? São duas são matérias. São matérias. E então ele mostra o quão espiritual ele pode ser, mas o quão físico também ele tinha necessidade. Mas se a gente olhar para a história de Elias, e né, assim, a passagem de Elias, depois que ele vence os inimigos ali e tudo mais, mas que ele se rende ao medo de Jezebel. É aquele colapso emocional. É aquele colapso emocional. E ali, claramente, pode ser uma depressão, né, Johnny? E aí, quando o anjo do Senhor o encontra naquela situação, ele diz: Elias, levante-se, coma, porque você tem uma grande jornada pela frente. E faça atividade física. Ele ia andar por 40 dias, uma caminhada de 40 dias. Então, e ele faz isso em 2 versículos, né? Ele fala e depois ele reforça. E ele deixa ali algo muito simples. Não pensa que o anjo trouxe um banquete para Elias, entendeu? Então, ele não trouxe nenhum suplemento, nenhum whey protein, nenhuma creatina. Não foi isso que ele fez. E nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso, por isso que eu já estou pegando esse gancho. Mas o que ele fez? Ele trouxe pão e água. Então, às vezes, também a gente precisa entender que a nutrição não é algo... o corpo não necessita de grandes... Sim, a gente burocratiza muito também. Burocratiza, inventa moda, enfim, né? Acha que um alimento só é a salvação de tudo, um nutriente, enfim. Mas não é isso. É sobre o que ele estava precisando naquela hora: energia e hidratação. Né? Ele precisava enfrentar o caminho que Deus tinha de propósito para ele, e aí Deus deu o que era essencial, trivial, para ele percorrer o caminho que era necessário. Então, a gente inventa muito também, sabe, Johnny? Então, a Bíblia, ela é muito... você comentou uma coisa comigo antes da gente começar, né? Que Deus, ele fala, ele dá valor às coisas que ele criou, né? Então, Jesus diz, você não viverá só de pão, mas de toda a palavra. Então, ele não está descartando. Não está dizendo o pão não importa. Isso. Agora é só a minha palavra. Isso. Mas a gente precisa da palavra, a gente precisa do que é sobrenatural, a gente precisa, mas também precisamos do natural, do trivial, daquilo que acontece todo dia. Ele só não é suficiente para preencher todas as nossas necessidades. Sim, mas ele é importante. E o que é espiritual não substitui o natural. Isso. Não substitui o pão, a comida, porque nós estamos falando de Elias. Isso. Um homem que orou e não choveu, e orou depois de 3 anos. Exato. E choveu, que derrotou 450 profetas de Baal sozinho ali, mas que precisava comer. E provavelmente, olha só que interessante, né? Imagina, ele enfrentou tudo isso. Será que Elias estava fisicamente preparado para aquela batalha? Ele já vinha de um cenário de crise, né? Sim. Então, assim, gente, eu sinto que Deus, ele tem uma mensagem, ele pede para que nós sejamos testemunhas dele, para que nós também sejamos, assim... a gente vai ter que evangelizar, nós estamos sendo chamados para isso. Mas pensa numa coisa, você tem preparo físico para isso? Porque a gente tá vivendo num momento, olha quantos irmãos nossos estão sendo chamados para uma guerra hoje, né? Existe.
está acontecendo. Então, será que a gente está preparado? Porque a gente está vendo acontecer ali, mas pode acontecer aqui. Então, cuidar do corpo também com essa finalidade, né? Dos desafios do dia a dia. E eu acho interessante que essa visão do corpo, sim, e nós, de alguma forma, colocamos em uma escala de... O espírito tem uma prioridade maior e o corpo uma prioridade menor, como se o corpo fosse menos importante, ainda que importante, como se ele fosse menos importante do que o espírito. Mas algo que me chama a atenção é que Cristo encarnou, e se a salvação não precisasse de um corpo, ele não precisava ter encarnado. Sim. Né? Deus podia ter criado salvação como ele criou todas as coisas. Haja salvação. Mas precisou de um corpo para o cumprimento do propósito. Sim. Então, eu vejo como o corpo sendo o veículo que Deus usa para cumprir o propósito. E quando Cristo vem, ele fala, agora vocês, igreja, eu vou edificar uma igreja, eu vou construir uma matéria. Vai ter uma materialidade. E ele chama a igreja de corpo. E aí Efésios 5 vai dizer que ninguém maltrata o próprio corpo. Sim. Ele está falando sobre Cristo e a igreja para trazer uma consciência para o marido de como ele deve se relacionar com a esposa, que é o seu corpo. Mas a figura que Cristo está trazendo ali, o que Paulo está revelando sobre Cristo, é que ninguém maltrata o próprio corpo. Sim. Antes, e aí o paralelo o alimenta e cuida. E às vezes a gente está maltratando o corpo com alimentos que não são os alimentos que o corpo precisa e o que Deus fez. Sim. E isso, de certa forma, é uma despregação do Evangelho. Sim. Porque se o Evangelho é um cabeça e um corpo, é Cristo e a igreja, e Cristo alimentando e cuidando bem o seu corpo, que é a igreja, e dando a ela um protagonismo. Cristo, o Evangelho traz e eu acho muito interessante essa teologia do corpo. Sim. Porque nós tendemos a espiritualizar já as coisas espirituais, mas a gente não tende a espiritualizar o corpo. E o corpo também é espiritual. Sim, exatamente. Cristo deu esse protagonismo, inclusive falando que cuidar bem do corpo tem a ver com alimentar. Com alimentar. Tu alimenta e cuida. E assim, isso me faz... trazer para a prática um pouco, né? Trazendo para a prática isso que você está falando. Mas, Johnny, olha que incrível, né? A margarina. A margarina é um produto que foi criado pelo ser humano. Isso não existia. Foi mudado, foi usado um óleo vegetal, mudado a conformação química, né? De cis para trans. Isso é uma reação química. E foi inventado um produto. Como o corpo não conhecia esse produto, e na década de 70 isso foi usado em larga escala pelas famílias, pelas pessoas, o corpo teve que desencadear uma espécie de uma enzima para tolerar, para tentar fazer com que esse produto fosse digerido. Olha, você entende a grandeza? Então, como geneticamente a gente não tinha isso, foi criada uma condição, um fenótipo, uma mutação genética ali para desencadear e tolerar, né? Desencadear uma substância que tolerasse a tal daquele produto. Tamanho é o estrago que faz. Então, existe... É uma sobrecarga. É uma sobrecarga. Então, se a gente observar, é um exemplo de como o homem veio interferindo nisso e não obedeceu, né, de todas as desobediências. Né? Então, a gente olha lá em Gálatas 5, quando ele fala sobre domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, a gente fala de comer em excesso, da gula, isso é um pecado, ok. Mas também não ter domínio próprio sobre isso, sobre a obediência, do que Deus nos deu para comer, enfim, e no que é natural,
né, criado naturalmente para que a gente possa ingerir, também é. Porque se a gente é chamado, por exemplo, a cuidar dos rios, das plantas, das florestas, enfim, não jogando substâncias, né, agressivas a eles. Mas o que a gente está fazendo com o nosso corpo, com o nosso jardim? Poluindo. Então, isso também é antiecológico. E quando é visível ali, né, a gente olha e fala, poxa vida, que destruição. Que destruição. Fazendo isso com a natureza. E aí a pessoa está tomando um refrigerante. Semelhança de Deus. E a pessoa está tomando um refrigerante que a cada 300 ml ela perde 1.000 miligramas de cálcio ósseo. Meu Deus. Ela acidifica o sangue dela e ela tira cálcio de dentro do osso, tornando essa estrutura uma estrutura porosa. Então, é muito, né, contraditório, se a gente for pensar por esse lado. Danificando, poluindo o que é a mais perfeita das obras de Deus, que é o corpo humano. E quando a gente fala, Johnny, sobre isso, né, sobre o corpo ter a necessidade, ele expressa as necessidades. Então, o que comer, quanto comer, como comer, quantidades específicas, o corpo expressa isso. É que também a gente foi deixando de ouvir esses sinais, sabe? Sim. E aí, a gente pode ter excessos nutricionais e deficiências nutricionais com isso. E onde isso esbarra na saúde mental, na saúde emocional? É que, muitas vezes, os sintomas de deficiências nutricionais, das carências e das doenças da falta e do excesso nutricional, eles são muito parecidos com transtornos com síndromes clínicas. Exatamente. Transtornos de humor, transtornos emocionais, depressão, ansiedade, enfim, uma série de... E quais são esses sintomas que a gente, muitas vezes, a gente se confunde, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo da deficiência muito comum, que é a deficiência, a anemia ferropriva, né? Deficiência de ferro, que o ferro, ele é um composto, né, um nutriente que ele participa assim de muitas reações, mas ele basicamente é componente de 5 estruturas no nosso corpo. Então, quando que a gente considera que o corpo, que você está com anemia? Quando a hemoglobina está baixa, a transferrina está baixa, a ferritina está baixa, ferro sérico baixo, enfim, tudo isso está bem baixo. E aí, quando a pessoa chega nesse estado, ela já apresenta ansiedade, cansaço, indisposição, irritabilidade, sonolência, o cabelo já está caindo, taquicardia, falta de concentração, sudorese excessiva, o cabelo já está caindo, a unha já está fraca, a pessoa está com falta de paciência, baixa autoestima, enfim. E aí ela fala assim: meu Deus, estou deprimida, preciso de um psiquiatra, preciso de uma ajuda médica, né? E quantas vezes, né? Outro exemplo que pode acontecer é também alterações da tireoide. Então, doenças da tireoide, alterações dos hormônios também pode causar esses mesmos sintomas. Então, é tudo muito parecido. Aí a pessoa chega com essa queixa e ela vai ao médico. Então, em geral, não estou dizendo todos, mas alguns psiquiatras, eles já logo dão medicamento. Inibidores da recaptação de serotonina provavelmente vai ter. E aí eu fico pensando, será que é mesmo? Sem fazer um exame, o corpo ele necessita dos nutrientes para fazer todas essas reações. Se esses sintomas são por falta de nutriente, qual é a função, então, do medicamento? Como que a gente faz esse diagnóstico? Então, a gente tem que fazer um mapeamento, a gente tem que saber o que está ocorrendo com o paciente. E não que os nutrientes vão substituir a medicação, né? Não é essa o propósito aqui. Mas é assim,
O nutriente, ele viria como uma base para voltar às reações e às funções normais do organismo. E depois que tudo isso tivesse equilibrado, se alguns dos sintomas permanecer, é porque, sim, realmente pode ter a ver... E, de repente, o medicamento ele pode ser útil, muito útil durante esse processo em que está reconstruindo essa cadeia de produção a partir dos nutrientes. Sim. Né? Então, eles trabalham em parceria. Em parceria. E até os nutrientes, eles vão formar os neurotransmissores que combatem os sintomas de ansiedade e depressão. Então, quando você fala de serotonina, serotonina é um neurotransmissor, né, que ele é responsável pela nossa sensação de bem-estar, né, pela nossa concentração, pela nossa cognição também. Mas, em geral, o que a gente vê, né? O neurotransmissor, ele é produzido dentro das vesículas neuronais e ali dentro existe uma reação que necessita, para a formação deles, de matéria-prima. Então, ele é formado a partir de uma proteína chamada triptofano. E, para que o triptofano chegue a formar serotonina, nessa reação são usados vitamina B6, vitamina B9, que é o ácido fólico, e o magnésio. Então, veja, o remédio forma serotonina? É matéria-prima? Não. Ele inibe a recaptação, porque depois dela formada, ela sai do neurônio e fica circulando no nosso cérebro, certo? Aí, um outro neurônio vai recaptar esse neurotransmissor, essa serotonina. Quanto mais tempo ele fica caminhando no nosso cérebro, mais tempo a sensação de bem-estar que a gente tem. Então, o que o medicamento vai fazer? Inibir essa recaptação de serotonina. Porém, quem faz a formação, a matéria-prima, é o nutriente. Então, é uma ação em conjunto. Um não substitui o outro. Por isso, dessa necessidade dos profissionais conhecerem as áreas, né? E trabalhar juntos nesse... É porque o paciente ganha com isso, né? O indivíduo vai... E essa visão inteira das coisas, né? Essa visão integrativa. Sim. Que eu vejo o Evangelho nos chamando para isso, né? Para isso. Para essa visão de integridade. Integridade não apenas no aspecto moral, mas integridade no sentido de que nós precisamos nos ver de forma inteira, de forma integral, de que tudo que acontece na nossa estrutura biológica tem um propósito. Tem um propósito. E eu achei interessante que você descreveu aí em termos de necessidades que o corpo tem. Ele precisa de nutrientes para ser matéria-prima para formar os neurotransmissores, enfim, os hormônios, para formar toda a nossa cadeia de produção de funções cerebrais. A gente precisa de matéria-prima. E Deus já nos deu a necessidade. Para que a gente vá buscar agora o nutriente. Então, o nosso desafio é discernir a necessidade e encontrar o nutriente. Encontrar o que a gente precisa. Deus já preparou isso, por isso, lá no jardim, primeiro ele preparou o nutriente, depois ele deu a necessidade. Para que a necessidade fizesse a gente ir para a mesa buscar o nutriente. Exato. E assim, olha, é tão interessante, porque além dele nos dar a necessidade, ele preparou uma estrutura gastrointestinal muito linda, muito... É apaixonante. Perfeito, né? apaixonante. É linda demais. E assim, a nutrição, ela se dá, muita gente fala assim, a nutrição vai falar de comida. Tá, nós vamos falar de comida, mas nós vamos falar de todos os processos envolvidos, porque vai desde a escolha, né, alimentar. Então, baseado na necessidade, a gente deve escolher os alimentos. Então, deixa seu corpo pedir, né? Aí, baseado nisso, ele preparou, desde a boca até o intestino grosso, substâncias que vão
desmembrar os alimentos. É como se fosse um processo de usinagem, né? E aí ele vai transformando os alimentos em nutrientes, e isso vai passando pelo tubo digestório até que chega no duodeno, e ali são absorvidos por volta de 40% a 60% dos nutrientes que você ingeriu. Por que nessa porção? Porque ali tem receptores para todos os nutrientes que necessitam desse encaixe perfeito, tá? Então, o que acontece ali, né? Ali tem até alguns pontos onde são desembocados enzimas para terminar a digestão, para promover essa absorção. E esses nutrientes, eles vão passando já em unidades fundamentais para a sua corrente sanguínea. Então, ali tem transportadores, tem facilitadores desse processo. Quando chega na corrente sanguínea, chegam 7 classes de nutrientes, né? Então, chegam proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, gordura, água e substâncias bioativas ali, outros compostos que chegam junto. Nisso, tem que chegar, além de chegar em unidade fundamental, já em nutriente, tem que chegar em quantidades exatas que o corpo precisa, né? Então, eu vou falar... Que aí é aquela questão das carências e dos excessos. Então, aí esses nutrientes vão ser transportados para os tecidos e células que eles vão fazer ação. Mas assim, então cada um tem uma ação? Não. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Zinco. Zinco, ele participa de 600 reações no nosso corpo. No que diz respeito à saúde mental, ele participa da neuroplasticidade. Ele não só participa da formação de neurotransmissores, mas ele expande tamanhos de neurônios, ele ajuda nessa neuroplasticidade do neurônio, cria neurônios, conexões novas, exatamente. Então, assim, ele cria cérebro. Ele cria cérebro, exatamente. Então, o zinco, ele é, assim, extremamente importante nas reações. E quanto a gente precisa por dia? A gente precisa por volta de 15 a 20 miligramas por dia de zinco. Luciana, mas como que eu faço para saber isso? Deixa com o nutricionista, gente. Isso é papo de... né? A gente calcula. Mas, no geral, a gente olhar para as pirâmides alimentares, para os modelos aí que existem, e ver, nossa, eu tenho que comer tudo, um pouco de cada coisa daquilo, né? Porque todas as minhas necessidades precisam ser supridas. Isso, todas as necessidades precisam ser supridas. E aí, eu dei esse exemplo do zinco, mas isso acontece com carboidrato, E aí a gente vê, por exemplo, o homem dizendo, não, nós não precisamos de carboidrato. Deus fez 2 vias, gente, uma para síntese e uma para degradação de carboidrato, mesmo quando você não ingeriu. Glicogênese e gliconeogênese. Então, assim, você fala, como que não é importante o carboidrato, Johnny? Elias soube da importância de um pão ali na hora que ele precisou caminhar. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, assim, mas tudo tem uma proporção adequada para que seus tecidos, substâncias, tudo seja formado e que as células sejam restauradas a partir disso. Então, a importância da nutrição é do começo ao fim, né? A gente tem que garantir todo esse caminho. Todos esses processos, todo esse caminho da escolha do alimento até a degradação dele, a eliminação e a dele. Excreção, e a excreção. Porque depois que ele é utilizado, ainda a célula lança o metabólito no sangue e tem os órgãos, fígado, rim, enfim, que vão excretar essas substâncias e jogar fora aquilo que ele não precisa mais. Nossa, enquanto você estava falando aí, meu coração estava aquecido, assim, por ver a beleza de Deus na criação. A beleza né? de Deus. Enquanto você falava de toda essa logística,
do nutriente. Ai, gente, só um Deus muito perfeito. Muito. Johnny, para fazer assim, uma estrutura tão maravilhosa. E a nossa responsabilidade agora de usar com isso a nosso favor. sabedoria para a glória de Deus. Porque Para uma a das glória coisas de que Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa. Ele podia ter escolhido qualquer coisa para falar. Porque ele falou qualquer outra coisa. Mas as duas que ele escolheu para mencionar ali, antes de dizer qualquer outra coisa, ele estava falando de comida, né? Tem um provérbio que diz, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Então, assim, isso tem a ver até com prosperidade, não no sentido financeiro, mas o quanto isso diz respeito à queda do ser humano, né? Quando você não obedece a essa beleza. Então, assim, dizer que o processo alimentar, primeiro, ele é maravilhoso, Deus criou, né, dessa forma perfeita. E segundo, né, às vezes eu atendo uma pessoa, ela fala assim, mas eu não tomo água porque eu não gosto de água. Ai, sério mesmo que eu vou ter que comer um prato de salada? Ai, eu não gosto de fruta. Eu falo, gente, é tudo que Deus criou, né? Pra gente comer. Nós não podemos nos conformar com não gostar de algo que Deus nos deu. Que é algo... ou não se amoldem, não se conformem com os padrões deste mundo, gente. Mas a gente precisa de uma renovação de entendimento. Isso é muito importante, Johnny, porque assim... E nós fizemos uma coisa, eu estava conversando um dia com o Dr. Tiago Aricó, que já esteve aqui, né? Já está o convite aí para voltar, hein? Aricó, agora batizado. Nossa, um novo homem, nova criatura. E a gente estava conversando sobre a produção de dopamina, né? Quantas pessoas estão viciadas na hiperprodução, nos estímulos que produzem dopamina. E aí eu estava falando para ele de um estudo que eu estava fazendo sobre como a alimentação industrializada, a alimentação processada, ela tem uma substância chamada glutamato monossódico, que ela tem a função de revestir as papilas gustativas, ela dilata e ela cria uma película em cima delas, mascarando o sabor para que você só sinta aquele sabor e goste só daquilo. Então, quando a gente comeu muito salgadinho, industrializados, biscoitos, bolachas, refrigerante e tudo mais, isso mascarou as papilas gustativas e te afastou dos sabores naturais. E abriu ali uma condição para que você só procure esses alimentos que têm glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, ele é altamente produtor de dopamina. Só que ele faz o que os carboidratos simples fazem com o pâncreas produzindo muita insulina. Ele faz assim, você come aquele alimento, tem um pico. Um glutamato, tem um pico de dopamina, você fica... Que é a lógica do vício, né? A lógica do vício, por isso que vicia. E aí você produz muito... É esse pico. Isso. E logo cai. Aí você precisa do quê? De mais alimento. Isso. Então, e abstinência. Esses salgadinhos de pacote, esses, né, super salgadinhos, etc. Enfim, você vê assim que a pessoa come e ela fica bem. E daqui a pouco ela já está... E ela tem uma recompensa imediata por esse pico de dopamina. Uma recompensa imediata. Porque a dopamina é responsável por isso, pelo sistema de recompensa. Porém, nós estamos alcançando isso de outras formas. Né? Nós estamos viciados nisso e buscando isso em alimentos. E aí está o pecado. A se relacionar com o alimento e se relacionar com as nossas emoções a partir de uma alimentação distorcida e viciada já. Sim. Nesse contexto de gerar pico, eu vejo dentro dessa nossa temática da saúde emocional, a gente usando os alimentos como
alguns reguladores emocionais. Né? Sim. E eu já até te vi falando sobre isso. Sim. E tem um aspecto positivo. Tem. Porque tem muitos alimentos que o corpo está pedindo Sim. naquele momento para sinalizar que ele está com carências. Sim. Né? Mas Sim. existe também uma forma da gente se relacionar com a comida que é patológica. Patológica. Porque a gente começa a tentar regular e a Sim. gente, de certa forma, até come as emoções, porque a gente não tem essa Sim. sensibilidade de discernir o que eu estou sentindo. Sim. A gente, às vezes, chama de vazio, de Sim. fome, de mal-estar, De ansiedade. emoções. E a gente não consegue ter essa sensibilidade e fala, peraí, o que eu estou sentindo? Isso. E o que eu faço com o que eu estou sentindo? Isso. Porque vira um caminho muito automático. Não dá nome para as Comer. coisas, né, Johnny? É, exatamente. A gente não faz o que Adão fez lá. Exato. Vamos dar nome para as coisas, vamos dar nome para os bichos. E a gente vai logo... Como tem essa alimentação, que é o processado e ultraprocessado, que dá um pico de dopamina Sim. e que alivia, de certa forma, eu tenho o risco de começar a comer de forma emocional. Sim. E comer é emocional. Mas a gente pode fazer isso para o bem. Para o bem. Ou pode fazer isso Sim. para o mal, né? E a nossa intenção aqui hoje é exatamente trazer um pouquinho do que, do que ajuda, né? Porque eu estou dizendo o que atrapalha, mas então o que ajuda? Porque depressão e ansiedade, gente, eles são influenciados por alguns fatores, né? Genéticos, hormonais, imunológicos, bioquímicos e neurodegenerativos. Só que esses 5 fatores que eu falei, eles são modulados por nutrientes. Olha que interessante. Então, por isso que eu falo que a nutrição pode ser base para todos esses cuidados. É base para tudo. Você vai precisar de matéria-prima para tudo que o corpo faz. Isso. E quais são esses nutrientes importantes, né? Então, falando assim, diretamente. Agora é a hora que você precisa parar tudo, pegar um papel. Pegar uma caneta. E você vai anotar, porque você vai descobrir do que o corpo precisa. Sim. E como pode encontrar isso. Né? Porque Deus fez isso, e aí a nutrição funcional nos capacitou para estudar o que os alimentos fornecem, que substâncias bioativas eles têm, que nutracêuticos eles trazem e que podem ajudar. Então, primeiro que, assim, além dos nutrientes, a gente tem que falar da diferença das dietas, né? Então, que dieta é legal? A dieta mais... Tem trocentas mil dietas. Modelos de dieta. Você vai contar para nós qual é a melhor dieta. Então, lembrando, esse podcast é sobre saúde emocional, né? Saúde mental, na verdade. Então, como esses fatores influenciam no desencadear, né, no nascimento aí da depressão, da ansiedade, das doenças neurológicas e emocionais, eu quero falar especificamente sobre os nutrientes que ajudam nisso. E a dieta mais estudada e que trouxe mais efeitos positivos no tratamento e na prevenção desses transtornos foi a dieta mediterrânea. Que é justamente a dieta mais bíblica que existe. Mais bíblica que existe. E assim, a dieta... Porque nós aqui, no Ocidente, nós americanizamos a nossa dieta. Não que a dieta do brasileiro em si seja ruim, porque ela já ganhou vários prêmios nisso. Essa mistura feijão com arroz, uma carninha, uma salada, uma verdurinha cozidinha. Mas essa começou para no jantar. A fartura que o brasileiro tem de fruta, gente, tem fruta que até hoje a gente não comeu. Se você for para norte, nordeste, tem fruta que às vezes a gente não conhece, muitas vezes, né? Então, assim, essa fartura toda, ela foi até um certo ponto da evolução, mas depois a gente sofreu influência e americanizou a nossa alimentação. E com isso a gente perdeu muito, né? Então, nós temos aí, como a gente já falou, nós somos encharcados de alimentos industrializados. A industrialização, né, aquela fase da industrialização, foi o que mais contribuiu para trazer esses alimentos processados e tudo mais. Então, a nossa alimentação hoje ela é basicamente rica em gorduras, né, principalmente de origem animal, sal, farinhas, açúcar, né? E é isso, basicamente é isso, tá?
E a dieta mediterrânea, em contrapartida, ela é uma dieta muito rica em peixes, frutos do mar. Ela é muito rica em azeite, que a própria Bíblia cita como um medicamento, né? Eles faziam muito aquelas... como é que se chama aquilo? Para pôr na pele, para curar feridas, né? Sim. E eles usavam azeite. Então, assim... Até hoje a gente usa, né? Os óleos, óleo de girassol, Dersane, enfim. A gente usa porque tem propriedades terapêuticas e, inclusive, a ingestão, né? A ingestão, ômega 3, enfim, né? A gente usa muito. E aí, a dieta mediterrânea, ela usa muito vegetais, né? Verduras, legumes, frutas, as castanhas, as oleaginosas, os grãos, né? Os feijões, grão de bico, enfim. Então, essa é uma dieta muito bíblica, né? Daquilo que Deus já criou para comermos, né? Muito natural. E ela é muito rica em substâncias bioativas que promovem a qualidade de vida e previnem doenças e substâncias, Johnny, que, assim, os estudos mostram muito sobre como elas tratam doenças. Então, a gente fala, por exemplo, do licopeno. O licopeno, que é encontrado no tomate, na melancia, na goiaba, nas uvas roxinhas e tudo mais, né? Se você pegar estudos, por exemplo, de câncer de próstata, né? O licopeno, ele teve uma ação na diminuição do tamanho do tumor. Ele teve ação na prevenção, né? Primeiro, mas também no tratamento, no próprio tratamento. E mesmo nas pessoas, eles estavam sendo submetidos a quimioterapia, a radioterapia, tudo certinho, mas quem ingeriu o licopeno junto teve a remissão do tumor muito mais rápido do que aquelas pessoas que não estavam recebendo. Então, claro, substituiu alguma coisa? Não, mas funcionou como coadjuvante ali, um auxílio no tratamento. Então, a dieta mediterrânea ela é sensacional, né? Agora, falando de nutrientes para a saúde emocional e mental, a gente fala principalmente da vitamina D, das vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, zinco, ferro e magnésio, que são minerais, do triptofano e da lisina, que são formadores dos neurotransmissores como matéria-prima, né? O triptofano forma a serotonina e a lisina forma a dopamina, tá? E dos ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6 e 9. São os ômegas que ajudam. Principalmente o ômega 3, por quê? Porque as doenças mentais e emocionais, elas têm fundo principalmente na inflamação. E nosso principal nutriente anti-inflamatório é o ômega 3, né? Com bastante EPA, com pelo menos 1.000 miligramas ali de EPA. Então, assim, gente, e a partir daqui eu quero falar mais um pouco, né, sobre essas ações. Então, eu vou falar, assim, de cada um deles. Então, sobre a importância deles. Então, o triptofano, ele é muito presente no arroz integrais, nos pães. O pão, veja bem, pão, né? Pão é uma coisa que todo mundo acha que ele é o vilão, né, da história e tudo mais. O que a gente tinha que pensar sobre isso é assim, primeiro que os refinados, quando a gente fala da história da evolução da alimentação, né, isso não existia, né, farinha refinada. Então, quando há o refino, é bom lembrar que a gente acaba perdendo o valor nutricional dos alimentos, né, dos nutrientes ali. Então, quando a gente fala que triptofano está presente no pão integral, é porque a farinha integral é a melhor. Então, quanto mais escurinho for o pão, mais nutriente ele tem, mais fonte de triptofano ele tem, né?
Outra questão, falando do pão, eu lembrei agora de um estudo que saiu agora em 2023, que é um estudo da neurologia, né? Saiu numa revista indexada da psiquiatria, que o glúten, e saber que também o glúten tem uma estrutura que foi modificada ao longo da história, né? Ao longo da evolução dos alimentos. E aí, hoje, o glúten, ele promove substâncias inflamatórias dentro do hipotálamo, que é uma estrutura neurológica que comanda... É o nosso relógio biológico. É o nosso relógio biológico. Até a fome. Tudo, né? Sede, sono. Sim. Tudo é controlado pelo hipotálamo. Nossas necessidades fisiológicas são controladas pelo hipotálamo. Exatamente. E aí, pensando nisso, Johnny, você imagina que comer, para algumas pessoas, né? Vamos pensar assim, esse estudo não avaliou só pessoas que intoleram o glúten, né? Então, para todo mundo, produz essa substância inflamatória. Porém, para algumas pessoas que intoleram, produz muito mais, tá? Então, e assim, consumindo 4, 5 gramas por dia, que são porções médias do dia a dia, assim, isso já... Em termos de promove. pão, né? Você estava dizendo Sim. aí, o pão integral, qual seria uma quantidade numa que satisfaça dieta... a nossa necessidade sem excesso e sem falta? Sim. Tudo a gente vai pensar em quantidades para uma dieta de um indivíduo adulto de mais ou menos aproximadamente entre 1.800 a 2.000 calorias. Um indivíduo ativo, jovem, né? 2 fatias de pão equivale a uma porção de carboidrato dentro de uma refeição de café da manhã ou lanche da tarde, tá? Então, 2 fatias de pão cabe nesse valor calórico com uma quantidade ali. E isso já fornece essa quantidade de glúten que promoveu essa inflamação, né? Então, tem que avaliar isso também, se é intolerante ou não. Mas outras fontes bem legais, tâmara, feijão, carne vermelha, ovos, peixes, aves, o cacau, né? Então, o cacau... Cacau é interessante, né? Eu estava vendo um estudo O cacau é muito essa interessante. semana sobre isso. Sobre o chocolate amargo. Isso. Porque, assim, o cacau, ele está mais presente em chocolates acima de 55% de cacau. E o cacau é uma estrutura, um fruto, né? E ele tem bastante triptofano e é por isso que o chocolate dá essa sensação de bem-estar, tá? Mas você não precisa comer chocolate ao leite nem o branco, porque daí eles têm menos porções do cacau, menos quantidade. O branco nem tem cacau. E aí, essa ingestão, você pode ser o pozinho mesmo, o cacau, você pode pôr numa panquequinha, você pode adicionar num suco, você pode pôr numa salada de fruta. E ele tem fator bastante antioxidante, né? E ajuda a tem fornecer o neurotrófico. E aí, ajuda também a gente a formar mais serotonina, né? Então, não precisa demonizar também o chocolate. Não. Se for, não. E aí, acima de 55%. Acima de 55%, e também os a melhores... né? Os melhores, gente, são chocolates com 70% de cacau. E você pode usar por volta de 30 gramas ao dia, e isso não interfere. Porque, assim, não aumenta... Pelo contrário, né? É um alimento que é isento de colesterol, então não vai alterar as suas frações de colesterol. É um alimento que tem esse poder antioxidante, produz a serotonina, então a gente pode sim utilizar aí numa dieta tranquilamente. Tá Dentro bom? da quantidade adequada. Dentro da quantidade adequada, a Excelente. gente pode usar. Então, estamos nos triptofanos, já falamos do pão. Falamos de do arroz cacau, integral, do do arroz cacau. integral, porque também é outra, outra coisa. questão. O arroz também arroz não pode. se torna a gente vai falar agora, falo também da necessidade de tirosina enquanto formadora da dopamina. Então, quando você tem boas fontes, você não vai apelar lá para o glutamato monossódico. Então, a tirosina ela é um aminoácido que ela vai participar dessa formação da dopamina, que é responsável pela nossa ponderação, tá? E aí, os alimentos fontes de tirosina são ovos,
peixes, carnes bovinas, oleaginosas como as castanhas, nozes, amêndoas, né? O abacate, gente, uma fruta fundamental, com muitas funções. Eu estou falando da fração dele que contém tirosina, né? Mas ele é fonte de vitamina D, fonte de ácidos graxos monoinsaturados, gorduras boas. E ele aumenta o colesterol, que a gente diz que ele é bom, né? E remove, ele diminui o colesterol ruim, né? Entre aspas. Um dia a gente pode falar sobre isso, mas o termo correto não é ruim e bom, né? Porque todo colesterol é bom. O HDL, LDL. Mas ele melhora... Eles são transportadores. São transportadores de gordura. Então, na verdade, o que ele faz? Ele aumenta o HDL, que é quem remove as gorduras das artérias, e ele promove, né, um aumento desse HDL e diminui o LDL, que é quem leva as gorduras para a artéria e pode deixar lá fazendo placas de ateromas, né? E o abacate, por muitas vezes, foi, assim, discriminado, né? Porque... mas isso tudo também, eu acho que se deve a tal coisa. A nutrição se resumiu ao que engorda e o que emagrece. Por ele ser uma fruta que ele... tem gordura e o povo acha que engorda. Mas é gordura boa, é gordura que desinflama nosso corpo. Nossa, muito interessante isso, né? A gente resumiu a nossa alimentação ao que engorda e o que emagrece. Isso. E não ao que o corpo precisa. E foi Deus nos deu de necessidade. E eu acho que assim... E assim, Johnny, olha para você ver. Essa desconexão que você relatou agora do que Deus nos deu criou uma doença crônica que foi a obesidade. Olha que incrível. Porque essa obesidade não existia. Que é uma pandemia hoje. É a doença que mais cresce no mundo. E ela não causa mortes num atestado de óbito, mas ela aumenta a probabilidade e a chance de doença cardiovascular, de infarto. Então, de câncer, né? Então, a gente olha para isso... E dos transtornos mentais. Dos transtornos mentais também. E aí, você olha para isso, né? Na pandemia, na pandemia por Covid, a gente viu o quê? Que as pessoas obesas com IMC acima de 35... elas foram mais infectadas pelos vírus e tiveram as piores resoluções. Então, isso tudo por conta de uma, entre aspas, desobediência. Né? Uma desconexão entre o propósito de Deus para a nossa alimentação. E uma falta do controle, né? Do fruto do espírito de você ter o domínio próprio enquanto obedecer às demandas que o corpo, que Deus colocou no nosso organismo, né? Então, as fontes alimentares, eu parei no abacate, né? Agora, as leguminosas, como ervilha, feijão, grão de bico, a lentilha, né? E cereais, como centeio e cevada, também tem lisina, tá? E aí, a queridinha, né? Assim, a bambambam, eu acho que ela é a vitamina D. A vitamina D, a gente não pode falar de doenças emocionais sem falar dela, até porque ela tem um impacto não só nas doenças emocionais, Johnny, mas também falar sobre o papel dela nas doenças autoimunes, principalmente tireoidite de Hashimoto, doença de Graves. Ela é muito importante porque a falta dela abre um precedente para que o nosso corpo ataque o nosso corpo, né? Que o nosso sistema imunológico mate nossas células boas e faça falir glândulas e alguns órgãos, e isso promove doenças no nosso organismo. A vitamina D tem um papel de discernimento dentro da gente, né? Ela discerne o que é bom e o que não é, e quando está faltando, o corpo fica confuso. E ele começa a criar anticorpos contra ele mesmo. Ele se divide. E ele tem papel nos ciclos circadianos, né? A vitamina D. O rompimento, quando você tem essa deficiência e rompe
com os ciclos circadianos, você abre um precedente para aumentar os sintomas de depressão, de ansiedade, né? Então, falta de sono, falta do ritmo, funcionamento intestinal o e tudo mais. O transtorno bipolar, essa questão do ciclo circadiano é uma questão muito significativa. Eu gosto de dizer para os pacientes que tratar o transtorno bipolar sem regular a rotina e o ciclo circadiano é impossível. E todos os transtornos, né? A gente, antes até de acertar medicamento, a gente precisa acertar comportamento, acertar rotina, e tem a ver com o ciclo circadiano, e sem vitamina D fica muito difícil. Quase que impossível. E ela também é importante pro crescimento neuronal, né? Na proliferação celular dos neurônios e no desenvolvimento do cérebro como um todo, né? Então, onde a gente encontra a vitamina D? Então, importante lembrar que, assim, além das fontes, quando é fonte alimentar e não de suplemento, nós precisamos ressaltar que a vitamina D necessita da ativação por meio da exposição do corpo aos raios solares, né? Então, uma coisa importante é assim, nós precisamos ficar pelo menos 15 minutinhos com 25% do nosso corpo sem protetor solar expostos aos raios solares, tá? Então, as fontes alimentares são peixes gordos, como atum, sardinha, cavala, o próprio salmão, né? É uma fonte alimentar. Gema do ovo, o óleo de fígado de peixes, né? Esse é mais difícil, mas é como eu falei para vocês, às vezes a gente tem que usar assim como uma suplementação. Era esse que tinha lá na emulsão Scott, isso é da época da emulsão Scott? Scott, era esse mesmo, esse mesmo. E temos no azeite também, tá? O abacate também é uma fonte de vitamina D, né? Castanhas são quantidades menores. Essas fontes que eu falei até agora são quantidades maiores, né? Mas tudo ajuda se você fizer uma refeição bem balanceadinha, tá? Outro nutriente importante é o zinco, tá? O zinco, então eu já falei dele, adiantei, falei que ele participa de 600 reações, mas no que diz respeito ao nosso assunto aqui hoje, ele tem capacidade de aumentar a sobrevivência das células neuronais, né? Isso é muito importante. E as fontes alimentares são principalmente fontes de origem animal. Então, carne vermelha. Tem um fruto do mar, a ostra, ela é muito rica em zinco, só que não faz parte do nosso contexto, né? Nós não somos, pelo menos aqui, se você mora em lugares de praia, que tem, né, aquele pessoal aqui em Bragança não tem. Aqui em Bragança não tem, não. Mas cidades de praia, eles fazem essa coleta de manhãzinha e eles vendem num preço que não é assim exorbitante. É que a gente vai comprar aqui, não dá. Mas ostra é uma excelente fonte de zinco, né? Mas a carne vermelha também o peixe e o frango também são, leites e derivados, e aí tem algumas fontes vegetais bem legais, que são amendoim, amêndoas, a própria pasta de amendoim, né? Esses extratinhos vegetais que a gente costuma chamar de leite de amêndoa, também são boas fontes, e a cúrcuma e o gengibre são boas fontes de zinco. Vegetais, né? Essas principais são de origem animal, tá? Magnésio, gente. Magnésio. Isso. Anota aí, anota. Como chama? Felipe. Dr. Felipe. Felipe Batistella, esteve aqui. Isso. O Dr. Felipe Batistella, eu vi ele falando da importância do magnésio. Eu vi o post dele, né, a live dele falando disso. E assim, o magnésio ele é sensacional, né? Ele pode diminuir a quantidade de medicamento que você toma para ansiedade, depressão, enfim,
por conta da importância que ele tem, tanto na formação da serotonina, né, quanto, assim, ele melhora padrão de sono, ele melhora dores musculares. Então, às vezes, você está sentindo aquelas dores no corpo, cansaço nas pernas. Isso pode ser deficiência de magnésio, né? Então, e ele é muito importante nessa formação, na transformação do triptofano em serotonina, tá? E aí, quais são as melhores fontes de magnésio? As castanhas, as nozes, o amendoim, a aveia. Gente, a banana é excelente fonte de magnésio, né? Banana é um alimento muito querido de nós brasileiros, né? O cacau, então, quando você come cacau, ele é fonte de triptofano e fonte de magnésio, né? Vegetais folhosos escuros e o próprio abacate. Então, tem alguns alimentos depois que eu vou juntar que não pode mais faltar na sua casa, na sua lista de compras de supermercado. Eu acho que quem é bem atento e está fazendo um bom proveito desse já está fazendo lista de compras. Já está fazendo uma lista de compras. Já está falando verdade, isso aqui. Johnny. Eu não posso deixar faltar na minha vida mais. É isso. O ômega 3, gente. O ômega 3, e assim, ele tem tantas funções no nosso organismo e você tem que escolher você tem que primeiro discernir sua necessidade para poder comprar um bom ômega 3. Lógico que eu vou falar de fontes alimentares, mas assim, às vezes a gente precisa suplementar também. O ômega 3, ele é importante ele é constituinte, formador, né, das células do sistema nervoso. Ele é matéria-prima para formar essas células e ele mantém mais tempo circulando os neurotransmissores. Então, ele ajuda a você se sentir melhor com os neurotransmissores, dopamina, serotonina, epinefrina e tudo mais, nas fendas sinápticas. Entre um neurônio e outro, tem um espaço onde o neurotransmissor tem que ficar mais tempo. E o ômega 3, ele permite fazer isso. Outra coisa que ele faz, ele desinflama os receptores para recaptação dos neurotransmissores, né? Ele é um componente anti-inflamatório muito importante. E onde a gente encontra o ômega 3? Nos peixes de água fria, no salmão, no arenque, na cavala, na sardinha e no atum. Esses são os principais. Mas nós temos fontes vegetais também, tá? Que é a chia, em primeiro lugar. Ela tem muito ômega 3, mas é importante ressaltar que para usar para a gente ter acesso a esse ômega 3, a chia tem que estar triturada, porque nós não temos enzimas capazes de abrir a sementinha. Com a linhaça é a mesma coisa. Então, ela tem que estar triturada. E quando você for conservar na sua casa e guardar, tem que ser num pote opaco e fechado, porque ele tem que estar ao abrigo da luz, né? Tanto luz mesmo, a iluminação da nossa casa, quanto a luz solar. E não pode ter contato com oxigênio para não oxidar esse ômega 3, tá? Então, a gente tem que ter acesso a eles. Então, essas fibras também são compostas de ômega 3. Então, o ômega 3 é muito importante. Quando você for suplementar, os dois principais componentes de ômega 3 são EPA e DHA. O EPA é mais voltado para doenças cardiovasculares, para desinflamar as artérias, combater aumento de triglicérides no sangue e tal. A parte do EPA, né? O EPA, ele é mais anti-inflamatório dos neurônios e mantém esse neurotransmissor na fenda sináptica. Então, quando você está com doença emocional, que é isso que a gente está falando aqui, é importante que esse suplemento tenha pelo menos 1.000 miligramas de EPA. Eu acho interessante, Lu, que você está falando de quando suplementar, né? Isso! E às vezes a gente fica numa questão bem, poxa vida, suplementar é caro, nem todo mundo consegue, realmente é difícil. E fica uma pergunta, todo mundo precisa de suplementação? Não.
sobretudo desses nutrientes que a gente Sim. falou, muito provavelmente nem todo mundo precisa, algumas pessoas vão precisar, mas também é muito possível que alguns de nós precisemos, e até a gente estava conversando antes, né? Dizer, puxa vida, por que a gente precisa de academia hoje? Né? Sim. Academia hoje, Sim. de certa forma, se a gente olhar para Adão, Adão não precisava de academia. Não. Porque tudo que ele fazia era físico. Físico. O trabalho físico, né? E aí hoje a gente tem um estilo de vida que é diferente. Sim. E aí, por isso, a gente precisa de um horário que a gente vai lá e coloca uma carga de atividade física que o nosso corpo precisa, que é necessidade. Para suplementar a falta pelo estilo de vida. Sim. E alguns nutrientes, pelo nosso estilo de vida hoje, a gente tem mais dificuldade de adquirir, por isso a gente pode e vai ser muito beneficiado se suplementar. Sim. Mas não pode virar uma coisa do eu estou suplementando, então não preciso comer. Né? Isso. Esse ponto de vista do Johnny, essa pergunta foi muito bem formulada. Assim, isso é muito importante a gente falar. Porque assim, gente, primeiro que na soberania de Deus, ele deu tudo o que a gente precisava nos alimentos e ele criou as condições fisiológicas para a gente obter tudo o que a gente necessitava. Ponto. Até aí foi tudo bem. O homem, na força do seu braço, ele não só modificou as condições dele, né, que na queda ele trouxe para si as doenças, vamos lá. Ele reduziu a sua capacidade de absorver os nutrientes, como também ele foi acrescentando, como se ele pudesse ajudar a Deus, né, nisso, substâncias que não tinham na formação original, na criação original. Então, o que acontece? Quando a gente pensa hoje, né, em dia, no solo, que já não fornece mais todos os nutrientes, quando a gente pensa que os indivíduos já não fazem as escolhas baseadas nas suas necessidades, mas na obra da carne mesmo, no que é gostoso, no que ele quer e tudo mais. No que vai me dar um prazer imediato. Isso, no prazer imediato. E tudo isso foi acontecendo, então a gente necessitou, né? Foi necessário se criar condições, suplementos que isolaram os fatores nutricionais, os nutrientes, para compensar aquilo o que era natural já não era mais suficiente para fazer. Porque foi feito assim uma bagunça naquilo que Deus tinha criado. Então, o que a gente pode pensar? Só que quando você pensa em suplementação, como o nome diz, ele tem que vir depois da sua reabilitação alimentar, depois da sua reeducação alimentar. Não é uma substituição, não é uma suplementação. Não pode, então, Johnny. Você vai complementar e não substituir. Né? Porque quando a gente pensa em alimentação, veja bem, o alimento, um nutriente, para ele ser absorvido, ele precisa estar na forma de nutriente, ele precisa se encaixar perfeitamente ali no receptor. E existem substâncias, enzimas, hormônios, transportadores, facilitadores dessa absorção e desse transporte. Tudo tem que contribuir. E no alimento, isso tudo vem junto. Você entendeu, Johnny? Olha que incrível. Por exemplo, se você come cálcio e ferro na mesma refeição, só um deles vai ser absorvido, provavelmente o cálcio. E o ferro vai ser depletado. Então, não existe... assim, a própria natureza balanceou isso. Porque lá dentro, nas células, cada um vai fazer sua função, mas eles competem também por transportadores. Então, no alimento, isso é tudo bem estruturado. Você come e já está tudo ali o que você precisa para absorver, para transportar, para utilizar. No suplemento não está. Então, se você troca alimento por suplemento,
você está dando só o nutriente sem os facilitadores, sem aquilo que ajuda e contribui nessa interação. Então, não é correto a gente substituir. O suplemento tem que vir quando realmente a gente detecta por exames, anamnese, sinais, sintomas, a falta no organismo, tá? Então, numa pesquisa brasileira, Johnny, a gente viu a proporção da ingestão de ômega 3 para ômega 6, por exemplo. A ingestão correta, tá? É de uma molécula de ômega 3 para 3 moléculas de ômega 6. Isso deveria ser o ideal para gente desinflamar mais do que inflamar. E para quando necessário também ocorrer a inflamação, porque às vezes ela é necessária. Aí, numa pesquisa realizada, foi visto que o brasileiro ingere 36 vezes a molécula, 36 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Por que a gente está inflamado, Johnny? Totalmente inflamado. A gente está totalmente inflamado. Então, você entende que existe uma proporção correta? Aí, nesse caso, precisamos só do alimento, fonte de ômega 3, talvez a gente não consiga suprir a demanda. São 3 gramas por dia a necessidade. Aí, um suplemento vem para a gente remediar aquilo que foi... Enquanto a gente restabelece uma cultura. Mas um dia, depois disso tudo restabelecido, a gente pode continuar pela alimentação. Sim. Excelente. Tá? Excelente. Excelente, né? Muito Vamos bom. ver. Aí, continuando, a gente estava falando do ômega 3, então ele é importante nisso. E aí, as vitaminas do complexo B, né? B6, B9 e B12 tem papéis importantes nesses processos, né, de síntese de neurotransmissores, e a gente vai encontrar esses nutrientes assim nas carnes, nos peixes, nos ovos, nos cereais integrais, principalmente no arroz, na gema de ovo, na aveia, na banana. Então, eu fiz um apanhado, Johnny, assim, eu falei, o que não pode faltar em casa na nossa lista de compra? Deixe sempre em casa, assim, primeiro, mix de cereais integrais, mix de fibras. Então, compra lá linhaça, chia, aveia, amaranto, psyllium. E você pode fazer isso, um mix, deixa num potinho opaco com tampa e você pode usar colherinhas de chá no dia. Então, vai comer um iogurte, coloca. Vai comer uma saladinha de fruta, põe. Tem um caldinho lá no seu jantar, uma sopinha, põe. Vai comer um caldinho de feijão, um arroz com feijão, no caldinho bota um pouquinho de fibra, né? Aí está rico de nutrientes. Come peixe pelo menos uma vez por semana. Aqui no interior, eu sei que o acesso é difícil, às vezes a gente tem que comprar congelado, né? Tal, mas é importante também. Tá? Mesmo a gente não indicando processos, assim, comida enlatada, Johnny, mas nesse caso do peixe, até o atum enlatado ou a sardinha enlatada vale para essa uma vez por semana, por causa do conteúdo de ômega 3, tá? Queijos brancos, com baixo teor de gordura, iogurtes, a canela é uma coisa que você deve ter em casa, castanhas, amendoim e nozes, os feijões, né, e variar no tipo, né, ervilha, lentilha, grão de bico, e o abacate, todas as frutas, mas não deixe de comer abacate, vegetais verdes escuros, né, frutas vermelhinhas, então sempre que puder, moranguinho, jabuticaba, porque agora é época, né? Amora. Então, isso é bem indicado, bem rico em nutriente. Então, e o que a gente deveria evitar? Alimentos refinados, então, pelo menos o excesso, né, de farinha de trigo, açúcar, o açúcar branco, né, gente? Então, sabendo que existe o demerara, o mascavo e até o açúcar orgânico, que tem menos aditivos químicos. Então, o uso de adoçante indiscriminadamente também não é legal. Então, a gente prefere, quando você necessitar adoçar alguma coisa,
usar esses mais naturais, tá? Bebida alcoólica, né? Eu sei que muita gente ainda fala, será que eu devo, não devo? Então, assim, o consumo é aquilo que fala em provérbios, né? É exagerado de qualquer componente, mas a bebida alcoólica, ela realmente, assim, afeta as células, intoxica o fígado e contribui negativamente para isso. Todo excesso de cafeína, gente, então, ó, café, chá mate, chá preto e, gente, por favor, energético. Vamos lá. O excesso do energético, os refrigerantes à base de cola, né? O chocolate ao leite e os achocolatados, porque eles têm menor teor de cacau e maior teor de açúcar. Então, eles são contraindicados nesse caso das doenças emocionais. Gordura saturada, gente. Gordura saturada é gordura de origem animal. Então, banha de porco, bacon, carnes gordas, então mortadela, salame, embutidos, aquela costela, aquela picanha cheia de de gordura. Então, e os embutidos? Embutidos, assim, eu falei, né, o bacon, a mortadela, o salame, mas salsicha, linguiça com muita frequência. Nós estamos na terra da linguiça aqui, tem umas boas, né? Mas tem algumas que têm mais gordura e tudo mais. Presunto, esses a gente deve evitar, porque realmente tem substâncias ali que não foram criadas por Deus foram inventadas e que vão realmente ali dificultar esse processo, né? Então, risca da sua listinha de compra. E uma coisa que vem depois disso, na verdade, eu coloquei para falar depois, mas é tão importante que eu acho que a gente pode considerar isso, é da saúde intestinal, né, Johnny? Sim. Esse eixo... intestino e cérebro, que assim, é algo que a nutrição vem cuidando há muitos anos e que hoje a área médica ela entendeu o impacto que isso tem na saúde emocional das pessoas, porque esse processo inflamatório ele destrói, né, a camada mais externa do intestino. Então, existe ali um processo de desbiose, que é morte das bactérias boas e proliferação das bactérias ruins. E isso vai agredindo os enterócitos, então vai deixando essa camadinha mais... Porque o intestino ele é todo viloso, né? Mas ele vai ficando carequinha. E ali vai formando muco, substâncias inflamatórias, e isso diminui a produção de neurotransmissor, porque 90% da serotonina é produzida ali, deixa a pessoa mais irritada, mais enfesada, né? Literalmente. Porque o termo enfesado vem daí, né? Então, os sintomas vão se exacerbando, e isso é causado, normalmente, assim, pelos xenobióticos que chegam até o intestino, né? Então, substâncias alimentares ou não, né? Mas que vêm junto com os alimentos e bebidas e que vão destruindo esse intestino, criando essa condição. E aí, quando causa desbiose, causa uma hipermeabilidade. Então, o intestino esgarça como se ele fosse um tecido permeável. Então, o intestino começa a absorver macromoléculas que vão parar no sangue e que não deveriam chegar lá. Isso, o nosso sistema imunológico age contra essas moléculas, sabe? Desencadeando sintomas, assim, muito sérios. Doenças autoimunes, doenças emocionais, irritabilidade, doenças do trato respiratório, doenças de pele, enfim. E nós temos que ver isso já como parte integral, integrando o tratamento, né? E aí é muito importante consumir as fibras, hidratar perfeitamente, fazer um balanceamento dessa flora intestinal, tirar esses alimentos agressores, todos esses que eu falei de riscar
da listinha. É muito importante que eles não façam parte e a gente priorizar os alimentos naturais. Então, aquela máxima do desembale menos, né? E descasque mais, Não. ela é... Ao contrário, né? Não, sim, verdade. Descasque Desembale mais, menos e descasque mais. Isso. Eu te atrapalhando aqui. Não. Mas eu também parei para pensar quando eu fui falar. Mas descasque mais. Desembrulhar, desembalar menos e Isso, descascar mais. Que aí é comida de verdade. Isso, comida de verdade. Voltar para isso. Porque o nosso intestino, ele é um órgão... porque a gente achava que ele era só excretor. Mas, na verdade, ele é um órgão... Ele é produtor. Ele é sensacional, porque ele é quase a parte do cérebro, assim, né? Ele é mais aferente do que eferente, né? A gente chama de segundo cérebro hoje, não por acaso. E é engraçado que até biblicamente falando, já tem essa ênfase no ventre, né? Sim. Falando de cérebro, falando de emoções, falando de desejos, a Bíblia das associa entranhas. Isso a entranhas, né? É verdade. Então, a sabedoria bíblica está até no que a gente não associa diretamente, ainda. Porque a gente não sabe. Tem porque coisa que a gente não entende. É a revelação progressiva mesmo, a gente vai entender um dia. Que Deus nos revele. Né? Porque, assim, a gente... então, esse cuidado com o intestino, ele é muito importante para a gente, de tempo em tempo, todos os anos, eu digo, né? Eu falo isso com os meus pacientes, para a gente indo... restaurando essas células, dando condições nutricionais para que essas células se regenerem, se restaurem. Diz a ciência, né, que a cada 6 meses nós temos uma camada externa nova do intestino. E que, para isso, nós precisamos fornecer todos os nutrientes e ainda os lactobacilos que ajudam nessa manutenção aí desse eixo tão importante. Legal. Né? Meu Deus. Eu não só eu, mas eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo, tá com dois aspectos na mente, assim, depois dessa nossa conversa, né? Um primeiro é revelação. A gente teve revelação de muita coisa e Deus está dando revelação de muita coisa por meio da nutrição, por meio da psicologia, da psiquiatria, da medicina funcional, integrativa, enfim. A gente hoje sabe e Deus está dando luz, revelação. Amém. Mas eu acho que a forma da gente pegar essa luz agora é que toda revelação, ela traz pra gente uma responsabilidade, né? Sim. Eu acho que essas duas colunas nortearam a nossa conversa aqui. Sim. Então, acho que a gente recebeu revelação de Deus e agora toda revelação traz pra gente uma responsabilidade. Você é responsável pelo que você agora viu. Né? Então, Deus disse, haja luz, e agora, a partir do que ele viu, ele vai responder. Sim. E ser responsável é isso, Sim. é responder. Então, todos nós, eu, você, estamos aqui, nós somos responsáveis, porque isso é um assunto tão espiritual quanto orar, ler a Bíblia e, inclusive, jejuar. E a gente vai marcar um papo aqui sobre jejum também. Exato. Mas você é responsável, eu sou responsável. E a gente precisa agora responder a isso, colocando em prática, porque a gente vai fazer isso para a glória de Deus. Então, você agora tem uma listinha aí de responsabilidade e você vai fazer com entendimento, não é com legalismo, mas é com entendimento de quem sabe que é templo do Espírito Santo e que Deus se importa com o corpo. Tanto é que ele edificou para ser uma igreja. Ele ama o seu corpo, ele ama a sua igreja e nós agora precisamos responder como ele, ser como ele é, imitar Cristo também na forma como a gente cuida do corpo, dando nutrientes, porque Cristo também nos ensina sobre isso. Isso é muito cristão, isso é muito santo, isso é muito sagrado. Eu tenho certeza que essa conversa abençoou você, e se ela abençoou você, tem outra responsabilidade. Além de colocar isso em prática na sua vida, você tem uma responsabilidade de fazer isso chegar em mais pessoas. E a Lu tem um material em que isso que a gente conversou aqui está lá desenhado, está lá muito claro. Fala pra gente do e-book, Lu. Assim, como o propósito é abençoar o maior número de pessoas e que essa informação chegue até você e se torne prática mesmo, né? A gente entende também que essas informações, elas devem ser estudadas e tudo mais. Então, nós vamos promover
o lançamento de um e-book sobre esse assunto, né? E aguardem, porque vai estar em várias plataformas e tudo mais. E a gente vai fazer isso Vamos ver se já deixa o link aqui para o pessoal ter acesso. Isso, a gente vai deixar para vocês para falar sobre isso. E aí a gente poder esclarecer mais. Legal. E nós vamos ter mais oportunidades, né, Johnny? Vamos. De estarmos juntos. O convite e falar já está sobre feito isso. aqui para Muito voltar obrigada. muitas e muitas Muito vezes. Obrigada. E você está convidado não só para assistir todos os Divinamente, todos os podcasts, mas para acompanhar também a Lula nas redes sociais. Obrigada. É Luciana Nutri Funcional. Atende online também? Não? Eu atendo online e presencial. Online e presencial aqui em Bragança. Se você não é de Bragança, vem para Bragança. Vem para Bragança. Se você não pode vir, você pode passar online também. Uma mulher cheia de Deus, cheia de conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser parte do processo de Deus na sua vida para te gerar saúde. Amém. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, porque saúde mental é pensar como Cristo está pensando, sentir como Cristo está sentindo. E nós esperamos você nos próximos Divinamente. Um abraço, fica com Deus.